de forma audível, tudo tranquilo, coisa boa, coisa boa. É sempre uma honra, né, servir ao Senhor e servir aos irmãos. Uma vez eu ouvi algo bem interessante numa ministração, na igreja, era um culto, diz assim, que nessa noite, a pessoa que estava ministrando disse, nessa noite eu serei o garçom, né? E eu não entendi. Por quê? Eu disse, mas por que garçom? Gente, garçom é aquele que serve. Na realidade, essa noite, o meu desejo é servir a vocês com a palavra do Senhor. Eu achei interessante, às vezes eu não estou tão presente, mas quando eu estou presente, eu fico ali, né? Sem me expor muito, mas só recebendo a palavra de Deus. A irmã Rosilene aí, eu não perco uma live espontânea, viu, irmã? Tem sido uma bênção. Continue nesse ministério que o Senhor tem conduzido. Quando o irmão Glauber disse assim, Mana, né, que ele nos chama assim, você pode estar ministrando na quinta-feira? E eu disse, na hora que eu falei assim, posso sim, meu irmão. Deus falou tremendamente ao meu coração. Já me deu a palavra, já me deu o texto, já disse o que era que eu iria compartilhar. E o que eu vou falar aqui para vocês, na realidade, além da palavra, é uma experiência própria. Aquilo que Deus fez na minha vida, e eu creio que vai fazer na vida de todos, não é somente de alguns, de todos. Deus vai falar, e hoje nós teremos uma nova posição diante do Senhor. Você não precisa me responder, mas eu gostaria de perguntar a você. A gente já ouviu falar, né, muito sobre essa palavra procrastinação. Talvez você não tenha escutado, né? Talvez isso não seja comum na sua vida, glória a Deus. Mas para a vida de muitos, essa palavra e essa ação, ela tem sido constante, e era constante na minha vida. Então, o que é, irmã Cláudia, procrastinação? Procrastinação parece até, né, algo assim meio estranho, mas na realidade é o ato ou efeito de adiamento, de demora, de delonga. Sabe aquela atitude que você fica só demorando, enrolando, e tem consciência que precisa realizar, mas às vezes você prioriza outras coisas e vai empurrando literalmente com a barriga, né? Aquela área da sua vida, aquela bênção que você quer alcançar, mas você sabe que tem uma atitude. Isso se chama procrastinar, que na realidade é o efeito ou adiamento, a demora, a delonga. O que causa essa atitude de você procrastinar? Na realidade, a procrastinação, ela acontece, por exemplo, quando você deixa um assunto para resolver depois. De certa forma, é um comportamento normal. É normal. Que a gente não prioriza, a gente acaba priorizando algumas atitudes, algumas ações, não é? Principalmente quando se torna corriqueiro, aí é que mora o perigo. Porque quando isso é comum na sua vida, você só vai adiando, você só vai demorando de resolver algumas determinadas situações na sua vida, isso chega a ser prejudicial. E por a minha experiência própria, né, eu deixei de receber bênçãos que eu orava a Deus todos os dias. Mas por conta do meu adiamento, por conta da minha atitude em determinar a correr atrás daquela situação, eu só ficava colocando diante de Deus, Deus, cuida disso, Deus, me dá isso, Deus. E aí teve um dia que o Espírito Santo, não tem muito tempo não, essa mensagem, ela tem sido muito presente na minha vida. Tem, assim, mais ou menos um mês que o Senhor me deu essa palavra. E eu gostaria, antes de mostrar na palavra de Deus qual é a área da nossa vida que a gente procrastina, além de todas as áreas, mas hoje Deus quer falar especificamente com a gente em uma área determinada, assim como falou na minha.
Eu gostaria que você orasse ao Espírito Santo nesse momento e pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, qual é a área da minha vida que eu procrastino? Qual é a área da minha vida que eu fico só adiando, só adiando? O Senhor falando comigo que eu preciso resolver isso, mas eu fico empurrando com a barriga. Qual é a área, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tem falado com o teu povo e eles têm procrastinado? Tantos irmãos que aqui estão nessa live, nessa noite, mas aqueles que ainda irão ouvir, não é? Qual é a área da sua vida que você tem adiado? Nós temos, irmãos, várias áreas, mas eu creio que o Espírito Santo falou diretamente ao seu coração uma área específica. Lamentações 3:39, é um texto muito conhecido nosso, né? Mas que ele é muito... Muitas vezes a gente vê a questão só do pecado e esquece de aplicar essa palavra em nossas vidas, que diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhe, que quer dizer examine os nossos caminhos e provelemo-los e voltemos ao Senhor. O que é que você tem se queixado diante do Senhor? O Senhor nessa noite diz para mim e para você: se examine, veja aonde você tem falhado, veja aonde você tem procrastinado, para que a minha bênção não chegue de forma tão abundante e tão rápida na sua vida. Gálatas capítulo 6, versículo 7, também é outro texto muito, muito importante, que muitas vezes a gente leva mais para o pecado em si. Diz assim: não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E eu sempre ouvi essa palavra, né? Levava para algumas áreas da minha vida, mas há algum tempo eu vim orando, há mais ou menos 2 anos. 2 anos. Eu tenho, irmão, assim, eu tenho um caderno de oração, eu tenho um diário de oração. E assim, tudo que eu desejo, tanto nas 3 esferas da minha vida, corpo, alma e espírito, né? Eu coloco diante de Deus, anotando, eu não anoto, é como se fosse fazer uma agenda. No dia que eu começo a orar, quando Deus responde, eu coloco a data, e eu gosto sempre de trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Quando eu pego essa minha agenda, esse meu caderno, e eu lembro, eu folheio tudo que Deus já fez na minha vida. E são incontáveis, que aquele caderno tem tão pequeninas coisas, mas é um hábito meu, né? Eu gosto de escrever. E há 2 anos atrás, eu vinha orando ao Senhor, algo me incomodava e que eu procrastinava. É a minha saúde. Nós estamos vivenciando agora um grande projeto, né? A Torre de Oração. E nós, muitas vezes, nós cristãos, nos preocupamos mais com a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, e esquecemos de cuidar do nosso corpo. Que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Deus ministrava meu coração e eu dizia: não, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, vou procurar um médico. Eu procurava médico, marcava todo tipo de exame. Ia ao médico, quando saía com aquele monte de requisição, às vezes não dava tempo. Não queria. Priorizava trabalho, priorizava família, priorizava minhas atividades, né, na questão da igreja, e ia empurrando, empurrando. Quantas e quantas vezes eu peguei o meu
a minha pastinha, né? E vi várias requisições de exames. Outras vezes, eu até fazia os exames, mas eu não levava o resultado para os médicos. Teve um dia que eu me senti muito mal, chegando de uma viagem com a família, e eu fui parar no hospital Neurocárdio. Chegando lá no Neurocárdio, me examinaram, né? E perceberam, isso mais ou menos há um ano e 7 meses atrás, perceberam que na minha barriga, ao examinar, perceberam algo diferente. Perceberam uma massa. E eu dizia bem assim, não, mas eu só vim aqui porque eu estou com gases, eu estou me sentindo mal. E eu tive que fazer uma ressonância, e nessa ressonância de urgência, viraram para o meu filho, que trabalha no hospital, e disse assim, olha, sua mãe tem que ficar aqui, porque a gente só pode liberar depois do resultado dessa ressonância. Possivelmente, talvez, ela esteja com algum câncer. Irmãos e irmãs, aquilo ali abriu o meu chão. Eu olhava para os meus filhos e dizia, Deus, por que é que eu não cuidei da minha saúde antes? Por que é que eu nunca fiz os exames? Por que é que eu nunca levei os resultados dos exames? Senhor, eu quero me comprometer contigo. O medo bateu, queridos e queridas. Porque quando mexe na saúde da gente, nós ficamos desestruturados. E eu saí daquele hospital, né? Fui para casa, precisava voltar para quando o radiologista chegasse, eu ia voltar para o hospital para fazer o exame. Fez o exame, me liberaram, né? Disseram que eu precisava levar o resultado para um médico. Mas, a princípio, né? Me passaram medicamento e tudo, não tiro nada de anormal. Aquilo me deu uma aliviada e eu fui para minha casa. Você sabe quando foi que eu peguei o resultado dos exames? Nunca. Porque na minha cabeça, como eles disseram que eu não estava com câncer, então. Mas eu tinha prometido a Deus que a partir daquela data eu não iria mais passar por aquele sufoco. E eu esqueci da promessa que eu fiz a Deus. Novamente eu procrastinei. Novamente eu adiei cuidar da minha saúde. E depois dessa data, Deus sempre vem me incomodando. Sempre vem me incomodando. Cláudia, você cuida da sua vida espiritual, você cuida da sua vida emocional, mas você não tem cuidado do meu templo, que é o seu corpo. E há mais ou menos um mês atrás, eu fiz uma oração a Deus. O Senhor me trouxe à memória, numa madrugada, eu dormindo, o Senhor me mostrou em sonho, Isaías 43. E todas as vezes que Deus quer fazer algo na minha vida, Ele se revela através da palavra dEle. E eu fico atenta, e principalmente quando a palavra ela é muito consecutiva, ela sempre se repete, sempre estou ouvindo aquela mesma palavra, e eu tenho pedido a Deus sensibilidade para dizer, Senhor, o que é que tu queres falar? Aonde o Senhor quer me preparar? Para quê? E aí Deus já vinha ministrando ao meu coração há mais de um mês atrás, em Isaías 43, quando diz assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E Deus sempre falando, através de live, através da palavra, através de pregação. E eu dizia, Deus está me preparando para algo. E algo que vai ser meio baqueador, porque Ele está dizendo que é para mim não temer. Ele está dizendo que se eu passar pelo fogo, eu não serei queimada. Se eu passar pelo rio, eu não irei me afogar. Então, Senhor, me dá a paz que excede todo entendimento humano, gera no meu coração. Para aquilo que o Senhor tem para fazer com a minha vida, eu tenho a plena convicção e a certeza.
E eu orava a Deus o seguinte, eu sabia, o Espírito Santo sabia qual é a área da minha vida que eu estava deixando a desejar. E um dia Deus disse assim para mim, você quer viver pregando a minha palavra? Você tem um chamado, mas como eu vou enviar você se você não tem cuidado do meu templo? Como eu irei preparar você? E isso serve para mim e para você, queridos e queridas. Nós temos um chamado de pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Mas às vezes nós nos dedicamos mais a esse chamado, mas esquecemos de cuidar do templo de Deus, que é o nosso corpo. E aí, em 1 Coríntios 6:19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quando Deus falou isso comigo, que o meu corpo não era meu, era dele. Eu disse, Senhor, não adianta eu estar na tua casa louvando, exaltando, levantando as minhas mãos, se o meu corpo está doente. E eu fiz uma oração a Deus. E aqueles que me ouviram falar sobre isso, disse assim, irmã Cláudia, você teve essa coragem? Eu disse, tive. Eu precisava ter uma mudança de vida, eu precisava ter uma mudança de atitude. E eu disse a Deus, Senhor, nem que eu seja forçada a cuidar da minha saúde, mas eu quero cuidar do teu templo. Eu estou doente, Senhor. Eu sabia que eu estava doente, minhas irmãs e meus irmãos. Eu sabia que existia algo de anormal no meu corpo, porque a gente conhece o nosso corpo. Mas eu, com medo de ir ao médico, olha só, que coisa horrorosa. Eu, com medo de ir ao médico e saber que eu estava com alguma enfermidade, algum diagnóstico, alguma situação que eu não pudesse resolver. Eu mesmo não podia. E eu protelando. Mas quando eu disse a Deus que, mesmo que eu fosse forçada a cuidar da minha saúde, eu estava preparada para isso. Porque eu queria me libertar dessa procrastinação determinada na minha vida, especificamente na minha saúde. Eu não sei, irmãos e irmãs, como você tem administrado a sua saúde, né? O seu físico, o seu corpo. Mas eu quero lhe dizer nessa noite que se você tem sido como eu um dia fui, adiado, né? Se você sabe que você muitas vezes está fora do padrão, o que é o padrão? Os exames, né, todos desregulados, as taxas, né, acima do peso, como eu estava, nós não conseguiremos trabalhar, servir ao Senhor de forma espontânea, de forma na sua totalidade. Essa noite Deus fala comigo e fala com você, cuidem do meu santuário. E eu fui pedir ao Senhor, disse, Deus, eu quero que o Senhor dirija tudo. Me diz qual é a médica, né, que eu devo procurar. E o Espírito Santo falou claramente, procure a médica tal e ela vai lhe conduzir a tudo que você precisa fazer. E eu fui, queridos e queridas, procurei o médico, fiz tudo. Quando eu cheguei nessa médica, era Deus falando comigo. Primeiro porque ela é crente, conhece a palavra de Deus. Eu saí dessa médica com mais de 20 requisições de exames. Exames que eu nunca tinha feito, ela passou. E ela olhava para mim e disse uma coisa que foi Deus usando a boca daquela mulher. Ela disse, Cláudia, você tem duas opções. Eu estou lhe dando duas opções. Eu posso ser a sua médica, você fazer os exames, trazer os resultados e eu passar o medicamento, passar o tratamento. Mas eu também tenho uma segunda opção. Eu posso lhe ajudar a cuidar do templo de Deus. Gente, eu não falei nada para aquela mulher, aquela médica, eu não disse nada para ela qual era a minha ansiedade e qual era a minha angústia. Ela disse, está aqui, você tem essas duas opções, você decide. E eu decidi, né, seguir a segunda opção. Fiz todos os exames,
fiz tudo, ela me passou tudo, até um exame que eu tinha receio de fazer. Quem me conhece um pouquinho sabe o histórico de vida da minha mãe, que tem Alzheimer. E hoje a ciência consegue detectar se alguém da família, né, primeira geração, segunda geração, tem uma predisposição também para ter demência. Até esse exame que eu tinha receio de fazer, com medo de ser uma pessoa que possivelmente tivesse, né, como minha mãe, com Alzheimer hoje, e ela passou sem nem eu pedir. Foi o primeiro exame que ela passou. Fiz todos os exames, mas quando chegou, lembra que há 2 anos atrás eu estava com aquele problema no meu intestino, que achavam que era um tumor, eu não cuidei, né? Aí vocês podem estar dizendo, meu Deus, a irmã Cláudia deve estar com câncer. Não, glória a Deus, não. Mas Deus sabe todas as coisas. O que aconteceu quando a médica fez o exame novamente, ela percebeu a mesma massa no meu intestino, mais localizado no lado esquerdo. E naquele momento ela disse assim para mim, Cláudia, quando é que você vai fazer a ultrassonografia, né, do abdômen total? Eu disse, dia 4 de maio. Ela disse, está muito longe, eu quero esse exame para amanhã. Pense no susto que eu tomei. E eu disse, Deus, por que que não te ouvi? Deus, por que que eu não cuidei, Senhor, da minha saúde naquele dia que eu recebi aquele diagnóstico? Irmãos, Deus já queria me abençoar há muito tempo, mas eu procrastinei, novamente eu adiei cuidar da minha saúde. E aí o que eu fiz? Ela disse, eu quero amanhã esse exame, inclusive já vou lhe indicar para uma colega minha para ela fazer essa ultrassom. E eu fui. Naquele momento o chão novamente abriu. E eu disse, Senhor, e as promessas que o Senhor tem sobre a minha vida? E aí o Espírito Santo trouxe à minha memória Isaías 43, né? Não temas, ó Jacó, não temas, Cláudia, porque quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo, você não se afogará. Quando tu passares pelo fogo, não te queimará. E eu entendi que aquela situação ali era a minha luta. E eu lembrei da oração que eu fiz. Gente, Deus responde oração. Mesmo que a oração você não faça menção do que você está pedindo, mas Deus responde. Eu não tinha pedido a Deus que eu queria cuidar da minha saúde, mesmo que eu fosse obrigada a cuidar. E Deus providenciou isso para que eu cuidasse do templo do Espírito Santo dele, porque estava enfermo. Fui fazer o exame, a ultrassom, né? Chegando lá, quando a médica examinou tudo, ela disse bem assim, chame Fernanda, que é a gastro, que me atendeu. Ela disse, olha, querida, tem uma massa aqui do seu lado esquerdo, né? Aqui entre o rim, entre aqui o pâncreas, e a gente precisa fazer um exame mais detalhado, de imagem, para que a gente saiba que massa é essa, que ela vem proveniente da onde. E eu levei o resultado no mesmo dia para a gastro, ela disse bem assim, Cláudia, nós precisamos descobrir o que você tem dentro de você. É uma massa e a gente precisa saber a proveniência, que tipo de massa, se é um nódulo, a gente precisa descobrir. E eu fiz, queridas e queridos, eu nunca corri tanto, eu nunca fiz tanto exame na minha vida para cuidar da minha saúde. A dica que eu deixo, procure. Não precisa você estar correndo tanto como eu corri. Não precisa você estar desesperada se nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. E assim eu fui fazer a ressonância, nunca fiz uma ressonância na minha vida, fiquei mais de 2 horas e meia dentro de um tubo, mas em oração. Todas as vezes que a angústia queria vir me tomar, eu lembrava de Isaías 43. E Deus disse que estaria comigo. Eu conseguia dormir, sabe por quê? Porque eu dizia assim, na hora que eu ia dormir, eu disse, Espírito Santo, me dá um sono reparador.
Não me deixa ficar pensando, não me deixa ter medo, porque eu sei que a tua palavra diz que existem promessas na minha vida e todas as promessas que o Senhor fez há de se cumprir. Por isso que eu sei que eu não vou morrer. O Senhor vai estar comigo, seja qual for o resultado, o Senhor é poderoso para reverter. Sabe qual era a minha maior angústia, irmãs e irmãos? Porque eu não obedeci a orientação do Espírito Santo de cuidar do meu corpo, de cuidar da minha saúde. E eu estava, naquele momento, passando por aquela luta, por não ouvir e obedecer. Fiz o exame, né, para a gente não demorar, e com uma semana depois eu iria receber o resultado. Foi uma semana de luta, foi uma semana de peleja, e eu mudei os meus hábitos alimentares, eu fui procurar todos os médicos, fiz todo tipo de exame. Você tem uma ideia, quando eu recebi o resultado da ressonância, me pergunto como foi que eu subi as escadas daquela clínica, saí com o exame na minha mão, cheguei no carro, meu filho do meio estava comigo e nós abrimos ali o diagnóstico. Mas antes eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, a tua palavra diz que tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor disse que estaria comigo, e eu creio que, independente do resultado, o Senhor é poderoso para reverter. Queridas e queridos, preste atenção, desde quando nós começamos essa live, o Senhor só está falando sobre cura. A irmã Glice trouxe a palavra em cima da mulher do fluxo de sangue. O comentário que ela estava fazendo com a irmã era sobre o quê? Sobre exames, sobre saúde, a irmã que vai fazer uma cirurgia. Todos nós estamos aqui sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus, pedindo que devemos cuidar da nossa saúde. Deus queria e quer falar desde o início da abertura dessa live sobre cura, sobre restauração na saúde, sabe? Sobre milagres, porque eu vivi um milagre. Quando eu peguei aquele exame, eu abri e fui logo para a conclusão, diagnóstico. Aí eu descobri que, olha como eu estava enferma. Eu digo estava porque eu estou no processo de tratamento. Gordura no fígado, o que mais, Deus? A bilis não, o que enche de pedra, minha gente, até o nome eu esqueci. Vesícula, meu filho está aqui dizendo, múltiplas pedras. Eu não tinha uma pedra, eu tenho múltiplas pedras. E a médica disse assim, você nunca teve uma crise? Eu disse, eu sinto aquele mal-estar, mas eu nunca tive uma crise. Ela disse, você tem muito sortuda, viu? Porque crise de vesícula é terrível. Além do que, a massa que os médicos apalparam era por conta do útero, porque eu tenho miomas no útero, e o mioma fez o útero crescer ao ponto de comprimir o meu rim esquerdo, e o meu rim esquerdo está dilatando. Irmãs e irmãos, por mais que esse diagnóstico tenha surgido, mas eu louvei a Deus, porque eu disse a Deus que eu queria, se Deus não me levasse a tomar essa atitude, o Espírito Santo não me incomodasse, talvez a minha situação, eu iria continuar procrastinando, e talvez a minha situação lá não fosse a real situação de hoje. Como é que está a sua vida, irmã Cláudia, hoje? Bem, graças a Deus. Eu acho que eu perdi uns 8 quilos, 7 para 8 quilos, por conta de toda uma dieta, de todo um cuidado. E uma coisa que a minha médica disse assim, ela disse, beba água, filha. Você precisa beber água. Deus está querendo falar com você hoje, viu também? Beba água. Por quê? Porque a água, ela limpa, e eu não sou de beber água. Você pode estar dizendo assim, mas, meu Deus do céu, a irmã Cláudia está trazendo coisas, né? Será que tem alguma coisa? Tem, porque em 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz que o meu corpo, o seu corpo é morada do Espírito Santo, é a morada do próprio Deus. E como é que nós estamos administrando esse templo, que é o corpo de Cristo, né? Assim, através de nós.
Em suma, queridos, eu aprendi. Preciso fazer uma cirurgia, 2 cirurgias, mas como eu entendi que Deus conduziu tudo, o Senhor irá conduzir. Deus é poderoso? É. Mas ele tem as formas dele, eu não vou questionar Deus. Deus faz um milagre para que eu não possa passar por cirurgia, mas eu permiti que isso acontecesse na minha vida. Porque eu sentia quando eu deitava, eu tocava na minha barriga, eu sentia que algo diferente estava do meu lado esquerdo em relação ao meu lado direito, mas eu dizia assim, não, isso é coisa de minha cabeça, que eu não estou sentindo nada. Eu passei muitas dores. Você tem uma ideia, eu entrei o ano de 2020 para 2021 prostrada numa cama, porque me deu uma crise, eu achava que era de coluna, mas não era, de nervo ciático. Aí eu descobri o que é que um útero crescido faz no corpo de uma mulher. Todos os sintomas que eu senti, até parecer que é uma dor na coluna. Então, o que é que eu quero falar para os irmãos? Cuidem da saúde de vocês. Se você muitas vezes está pedindo algo espiritual, algo emocional, algo físico, né, material, nessa noite o Senhor está pedindo que você cuide do templo dele, que é o Espírito, que é o seu corpo, que é a morada do Espírito Santo. E eu tenho vivenciado cada dia. Eu nunca dei tanto valor à minha saúde como estou dando agora. Porque hoje eu acordo mais cedo, às madrugadas, olha só, Deus me chama às 4 horas da manhã para orar. Por quê? Porque agora eu tenho saúde. Eu estou fazendo caminhada, e quando eu faço a caminhada, irmã Rosilene, eu levo as lives, né? As gravações das lives, e vou fazer caminhada ouvindo a palavra de Deus. As lives que colocam aqui, as gravações que postam, eu estou 5 horas da manhã andando com fone de ouvido e me alimentando. E o Espírito Santo de Deus dizendo para mim, tá vendo, filha? Quanto tempo você perdeu em não cuidar da sua saúde, em não cuidar do meu templo? Não importa como está a sua saúde hoje. Você pode dizer, eita, meu Deus, eu estou acima do peso, eu estou com o triglicérides alto. Hoje Deus está dizendo que pode lhe curar, mas você tem que fazer a sua parte, porque Ele tem feito. Eu nunca perdi peso tão rápido na minha vida, e não foi por conta de dieta, não, foi por conta de qualidade de vida. Eu acordo muito cedo, eu trabalho, eu cuido de tudo, eu cuido de todos, mas eu estava esquecendo de cuidar de mim. Sabe o mandamento? O segundo mandamento, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Eu estava fazendo o contrário. Eu estava amando mais o próximo do que a mim mesmo. Essa noite Deus quer restabelecer a sua saúde. Deus está dizendo para você, cuida, filha, cuida, filho. Eu tenho grandes obras, eu tenho promessas maravilhosas para cumprir na sua vida, mas você precisa cuidar do templo do meu Espírito Santo. E verás a glória de Deus descer, porque eu tenho experimentado isso, minhas irmãs e meus irmãos. Existe uma canção que eu vou colocar para vocês, que foi a minha oração nesse processo. Irmã Cláudia, você precisa fazer cirurgia? Preciso, né? Estou me programando, por conta da pandemia, ainda falta fazer 2 exames para entregar para a médica. E lá ela deve agendar tudo. Mas eu creio, gente, e há 2 anos atrás, no meu caderninho de oração, estava lá, Senhor, eu quero abençoar a minha cirurgia. Eu tinha 3 cirurgias, eu quero abençoar a minha cirurgia disso, a minha cirurgia disso. E lá estava a cirurgia de um mioma, porque eu já sabia que eu tinha esse mioma. Só que eu não sabia que ia gerar essa consequência seríssima no meu corpo. A palavra de Deus hoje eu encerro dizendo o seguinte para vocês: de que se queixa, pois, ó homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados, examine os seus caminhos e devemos voltar para o Senhor. Devemos, nesse momento, dizer, Senhor, aqui está o teu corpo, aqui está o teu templo, foi o Senhor quem fez.
Me ajuda a cuidar, me ajuda a ser mordomo do templo que é a morada do teu Espírito Santo. Eu vou colocar uma canção. Essa canção, ela diz assim, ó, que Deus não é culpado de nada não, viu? Deus não é culpado. Deus não tem culpa de nada. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se estamos sendo negligentes em alguma área da nossa vida, lá na frente os frutos aparecerão. Então, escuta essa canção, né? Essa canção, ela ministra, Deus ministra ao meu coração. E foi a canção que me deu força e me fez entender que Deus ele faz infinitamente mais daquilo que eu e você pedimos ou pensamos, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Veja que linda canção.
a vida de cada irmão e de cada irmã que se encontra nessa live. Eu apresento, Senhor, aqueles que ainda hão de ouvir, Pai, essa ministração. Pai, nesta hora, que a tua manifestação de cura e de poder seja agora, Deus, na vida de cada um. Senhor, nos liberta, Espírito Santo de Deus, nos liberta, Senhor, desta atitude de procrastinar aquilo de que temos que cuidar. Senhor, não só a nossa saúde, Deus, mas cada área que cada irmão aí percebeu, ó Deus, que tem falhado. Pai, em nome de Jesus, eu apresento especificamente a saúde física de cada irmão e de cada irmã. Deus, assim como o Senhor ministrou no início da live, através da palavra, quando aquela mulher que há 12 anos, Pai, sofria de uma hemorragia, e simplesmente ao tocar nas tuas vestes, ela foi curada, Deus. Mas ela teve um processo, Pai, um processo de 12 anos. Nós não sabemos o processo da questão da saúde de cada irmão e de cada irmã, mas nós cremos que assim como o Senhor curou, o Senhor há de manifestar a tua cura, Deus. Que a tua paz, que excede todo o entendimento humano, esteja sobre cada um, mesmo diante de cada luta que cada irmão e cada irmã está enfrentando, mas que a tua paz, que a tua graça, Senhor, se manifeste na vida daqueles que te buscam, Senhor. Todos esses que estão aqui nessa live, ó Deus, eles confirmam a fé e a convicção, ó Deus, de que o melhor é buscar a Ti em primeiro lugar. Eu te peço que a Tua bênção, aquela, Senhor, que enriquece e não traz consigo dores, como está lá em Provérbios 22, esteja sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que o teu nome, ó Deus, possa ser glorificado a cada dia através das nossas vidas. E mais, ó Deus, incomoda, Espírito Santo, incomoda essa palavra cada dia mais, porque eu sei que há promessas na vida de cada irmão e de cada irmã, e todas as tuas promessas, elas hão de se cumprir, mas nós queremos viver a plenitude destas promessas, com não só na vida espiritual, Pai, mas na nossa saúde também física. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos e